Oi, boa noite. Hoje, boa noite. Que bom te ver de novo aqui. Muito feliz, viu? Vou esperar só um pouquinho para ver se mais alguém vai entrar. Pra gente começar. Hoje não vamos falar de quarentena, não vamos falar de isolamento. A gente vai falar de assunto que não é polêmico, mas muitas mães vivem e não falam, né? Esse é legal. Que é o tema, exatamente, é do luto ao reencontro. Eu não deixei claro que tipo de reencontro é esse, porque justamente eu quero que você reflita ao longo aí da live, do que eu vou falando. E assim, aí você que vai descobrir que reencontro é esse, né? Que processo é esse que uma mãe passa desde a descoberta de um diagnóstico até esse reencontro, né? O que acontece, o que se passa, né? E eu tenho vivido isso, porque do último diagnóstico para cá já tem 1 ano. E aí eu tenho vivido algumas transformações, assim, que eu tenho percebido e que, assim, me trouxeram até uma percepção de coisas que eu vivi e que eu não vivo mais, né? Coisas que estão diferentes hoje. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho lá do meu início, ainda quando eu descobri a gravidez da Elisa, tudo maravilhoso, mãe de primeira viagem. E a gente, é engraçado, porque quando você engravida, principalmente a primeira vez, meio que falar de uma doença, falar de uma possibilidade que algo não aconteça da forma... Oi, Sueli, tudo bem? Da forma que você planejou, imagina e tudo, meio que é um tabu, né? Então, assim, a única coisa que eu ouvia muito era assim, o mais importante é que venha com saúde, né, Andressa? E eu ainda pensava assim, não, o mais importante não é que venha com saúde, o mais importante é que eu ame meu filho, né? E se ele não vier com saúde, não vou amar meu filho? Né? Oi, Pati, que legal. Né? Então não é mais importante que venha com saúde. O importante é o amor que você tem desde o início, desde de quando você quis ter um filho, né? Mas em nenhuma desses meus pensamentos me vinha a ideia assim de que a minha filha poderia vir com algo permanente, né? Um diagnóstico permanente, uma deficiência. Nunca, assim, não passava pela minha cabeça. Porque ninguém fala quando não fala que não tem aquela coisa, não fala que atrai. Então, assim, não passava pela minha cabeça. Então, quando a Elisa nasceu, que ela foi pra UTI, primeiro eu achava que ela não tava lá, né? Que ela tava ocupando a vaga de alguém na UTI, porque minha filha não tinha nada. Era uma negação tão forte que eu ficava incomodada de entrar na UTI pra ficar com a minha filha, que eu falava, gente, não, eu não sei, esses médicos estão errados, estão enganados, estão exagerando, por que minha filha tá aqui? E aí a gente demora. Oi, Rubens, tudo bem? E a gente demora pra, né, cair a ficha, né? Demora, você fica ali negando. Eu chamei, oi, Dani, tudo bem? Eu achava que a médica tava louca, quando a médica falou pra mim, Andresa, tem algum caso de... Ela foi, assim, bem delicada comigo. Ela falou assim, tem algum caso de câncer na família? Câncer de fígado? Teve alguém que já teve câncer? Já teve tumor? Assim, bem direto. Eu falei, pensei comigo, ô, doida. Não falei pra ela, mas assim, saí falando pra todo mundo que a médica tava louca, que minha filha, poxa, nasceu perfeita, agora 2 dias depois tá com câncer, tá com, né, como é que é isso?
Então, foi assim, né, tudo que talvez... A Dani tá dizendo, você é incrível, minha querida, cada dia mais encantada. Ai, obrigada, Dani, fico muito feliz, viu? Então, assim, eu fui vivendo. E no caso da Elisa, foi um pouco diferente, porque eu não tive tempo, assim, de pensar em outras coisas, assim. Não tive tempo de pensar em luto. Na verdade, eu não pensava nem que ela poderia morrer, porque era tanta urgência que tinha que fazer tanta coisa, de correr atrás de tudo. E, sabe, assim, eu fui vivendo tão atropeladamente a vida com a Elisa, que foi assim, eu tive uma depressão muito forte, talvez por essa ignorância, né, de não entender o processo, de não conseguir dar conta, de verdade, não conseguia dar conta. Tive uma depressão bem difícil, bem complicada, inclusive um pouco antes dela transplantar. E eu lembro que uma das únicas pessoas que falavam pra mim, que perguntavam de mim, oi Adriana, tudo bem? Que perguntavam pra mim assim, que perguntou pra mim de verdade, né? Fora assim, mãe, pai, lógico, né? Vai perguntar. Era a médica da Elisa. Quando eu entrava no consultório, ela olhava pra Elisa e voltava a olhar pra mim. Falava assim, Andresa, a Elisa, tá tudo bem com a Elisa aqui, a gente tá dando conta, tá dando conta dela aqui, tá monitorada bonitinho. Agora eu quero saber de você. Como é que você tá? Você tá se cuidando? Você sabe que a Elisa vai precisar de você quando ela transplantar? Você tá tomando remédios? Toda vez ela perguntava. Querida, maravilhosa, cuida da Elisa até hoje. Então ela tinha esse olhar, né? Tinha. A gente não precisa dar conta de tudo, é desumano, o corpo fala. Mas ninguém também, assim, ninguém falava pra mim que não, né? Outro dia eu escrevi um pouco sobre Mães Unidas aí, que poucas, né? Eu tive apoio de poucas amigas, de poucas mães, mas algumas fizeram coisas tão simples, parece, mas que marcaram tanto a minha vida, né? De uma vir aqui, ver minha casa super bagunçada, de limpar a casa pra mim. Você imagina isso? Limpar a casa pra mim. E eu morrer de agradecer, assim, né? Porque eu não conseguia mesmo, eu não conseguia. Minha filha chorava dia e noite, chorava, chorava, chorava. Enfim, passou. Esse é um processo, foi um processo que eu passei de luto, sim, mas um luto não muito consciente, sabe? Talvez por isso que a depressão veio, porque não, o corpo falou, foi isso mesmo que você falou. O corpo falou, e aí, né, tive que me tratar, tive que buscar ajuda médica mesmo, mas passou. E aí, quando tava tudo bem, veio a gravidez do Gabriel, veio a vontade de ter um outro filho, porque a médica da Elisa, eu tinha já a vontade, e a médica da Elisa ainda falava, Andresa, se você tiver outro filho, vai ser bom pra Elisa, vai ser um companheiro pra ela, nananã. E eu já tinha essa vontade, e ele falava, Andresa, o seu próximo filho não tem possibilidade de ter o mesmo problema da Elisa. Então aquilo pra mim foi assim, né, uma luz. Nossa, agora sim eu vou ter um filho maravilhoso, perfeito, porque eu mereço. Eu tenho que ter uma maternidade ótima, incrível. E foi tudo errado, foi tudo por água abaixo aquilo que eu tava imaginando. Eu achava que, pelo fato de eu achar que eu merecia, ia acontecer tudo da melhor forma possível. Não foi assim. Então, resumindo, eu tive um problema de saúde no começo da gravidez. O dia que eu descobri a gravidez do Gabriel, eu chorei muito, mas foi de desespero. Ai, gente, eu dou risada, porque hoje eu dou risada. Porque, né? A Silvia tá perguntando, ela nasceu com tumor no fígado? Não, ela não nasceu com tumor no fígado, ela nasceu com como se fosse uma má formação nas artérias do fígado, né? Que chama atresia das vias biliares. Então, as vias biliares, elas não tinham um crescimento normal, assim, não funcionava direito. Durante a gravidez, nós não descobrimos isso. Só quando ela nasceu, olha só, incrível, eu falo pra todo mundo, foi o maior milagre. Ela teve uma parada respiratória. Eu tava esperando ela no quarto.
Eles foram lavar, limpar ela lá, bonitinho, arrumar ela pra mim. Quando eles trouxeram ela pra mim, que a enfermeira foi me dar, assim, no colo, ela tirou, não deixou eu pegar e saiu correndo. Eu lembro que ela falou, ai, ela tá roxa, não pode ficar assim, saiu correndo. A Elisa parou de respirar, parou, teve uma cianose. Acho que é isso, gente. Eu tô falando besteira. E parou, foi pra UTI. Foi pra UTI e passou a noite lá, ninguém, falaram só assim, por mais que a gente, foi tudo do jeito que precisava acontecer, foi, total, por mais que a gente não acredite enquanto tudo acontece, sim, exatamente. E aí, oi Cláudia, saudade de você, viu? E aí, não me falaram nada, falaram que ela ia ficar em observação e só quando ela estivesse bem, ela ia subir. Pois eu fiquei a noite inteira, depois de um parto normal, fiquei a noite inteira acordada, esperando a minha filha voltar. Minha filha não voltou. Quando foi 6, 7 horas da manhã, a médica da UTI falou, ó, mãe, ela vai ficar mais tempo aqui, pode descer para amamentar, a gente vai fazer uma bateria de exames para ver por que ela teve essa parada, nananã. Tá, lá vou eu, né? Mais perdida do que, né? Imagina, nunca tinha entrado numa UTI, neonatal, nunca imaginei na vida, sabe? Aquela coisa. E aí começaram a revirar a Elisa do avesso, tentando achar a causa daquela parada respiratória, né? Porque eles não me falaram, mas porque a Paty, admiro demais a sua fé, o seu sorriso é o mesmo de alguns anos atrás, né, Paty? Linda. E aí começaram a revirar ela, tentando descobrir por que dessa parada. Provavelmente tiveram que reanimar ela, isso nunca ninguém me falou, porque quando acontece isso, eles fecham a UTI, ninguém entra, ninguém sai, quando tem que, né, reavivar alguma criança assim. E aí, nesses exames que não tinha nada a ver, descobriram que tinha uma normalidade nas referências lá do fígado, TGO, TGP, das enzimas, tava assim, tipo, a referência era até 100, da Elisa tava 1000 e poucos. Imagina, com 2 dias de vida, 3 dias, eu lembro muito bem, foi de 3 dias de vida que já descobriram essa normalidade, que os médicos não sabiam dizer exatamente o que era, mas que tinha algo muito errado, muito errado. E aí eles falaram, olha, você só pode sair daqui com marcado uma hepatologista pediátrica para poder ver o que a sua filha tem. Então, assim, tudo começou daí, todo o processo, né, que a gente demorou para descobrir. Esses dias eu achei eu achei um exame da Elisa, que foi o primeiro exame que ela fez com 1 mês de vida. Ela fez uma cintilografia, quem já fez sabe como é que é. Ela ficou 1h30 numa maca, entra e sai da maca, entra e sai naquela maca, naquela coisa lá. Não podia mexer, de jejum. Outro dia eu falei pra ela, filha, você já ficou, acho que é por isso que você come bastante, porque você já ficou tanto de jejum na sua vida. E ela teve que fazer, não diagnosticou, depois foi pra biópsia. Aí, né, primeira anestesia geral, tinha ali 1 mêsinho de vida. E aí eu acho que quando caiu a ficha foi quando marcaram a primeira cirurgia dela, que ela tinha 45 dias, que ela entrou, ela foi pra cirurgia. Quando ela voltou, que eu vi o tamanho do corte na barriga dela, aí me deu uma caída de ficha, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, o que fizeram com a minha filha? Minha filha nunca mais vai ser a mesma. Essa marca, meu Deus, sabe, assim, foi bem... Aquela cirurgia foi bem difícil pra mim. Assim, o que eles me falavam assim, entre linhas, assim, Cláudia. A Cláudia tá perguntando se eu recebi informações passo a passo durante esse período. Mais ou menos. Eles me colocavam entre linhas que eles tinham que fazer o diagnóstico, que tinha alguns exames para diagnosticar. Por exemplo, da cintilografia, veio lá que ela veio assim como uma indicação que poderia ser atresia, mas só isso. A gente fez um laboratório, aí eu levei para a médica da Elisa. A médica da Elisa, ela foi, na verdade, muito direta, né? Mas assim,
é o passo a passo, o que tinha que fazer, o que não tinha, não. Era tudo assim, hoje você vai fazer tal exame, agora você vai fazer esse, né? A Adriana tá falando aqui, uma vez ouvindo de uma pessoa dizer assim, Deus escolhe mães, mulheres especiais para cuidar de crianças especiais. Eu acredito que você foi escolhida por Deus. Por Deus. Adriana, sabe o que eu acredito? Que Deus fez assim, ó, passou um... eu brinco com isso, tá? Deus passou assim um marca-texto assim no meu nome. Aí passou lá, falou, vou passar um marca-texto aqui, ó. E aí, de vez em quando ele olha lá e fala assim, deixa eu ver, eu preciso mandar um negócio lá, deixa eu ver pra quem que eu vou, qual que eu vou mandar aqui, ó. Ai, aqui, ó, tem uma marca-texto aqui, eu vou mandar pra essa mãe aqui, ó. Aí passa um tempo de novo, ele olha de novo, ai, tô precisando mandar alguma coisa pra alguém, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, achei uma aqui no marca-texto aqui, ó. Tá lá meu nome, é direto quem manda as coisas. Brincadeira, tá, gente? É brincadeira. A Gisele tá falando que essa cicatriz é a marca da vitória. Daí é mesmo, viu? Mas é duro você ver. É duro você ver uma cicatriz de um bebezinho de 1 mês. É muito duro. Gente, é muito duro. Eu olhava aquilo, meu Deus, meu coração dilacerava, assim, sabe? Gostou, Cláudia, do marca-texto? Mas, gente, eu falo, fazer o quê? Porque não é possível. Gente do céu, eu vou contar. Qualquer dia ainda vou dar um passo a passo de todo. Vou falar tudo assim que já aconteceu comigo, direitinho, assim, ó. Vai dar umas 3 horas de live, mais ou menos. Porque, olha, pois a Elisa teve alergia alimentar. Quem acompanhou a alergia alimentar da Elisa não acreditava. De tanto que essa menina não podia comer nada na vida. Onde foram suas maiores guerras? A Tati tá falando, aonde foram suas maiores guerras, ali serão aonde outras pessoas serão curadas. Eu acredito que hoje eu tenho uma missão, né? De compartilhar, de mostrar para as pessoas que, né? Adriana, ela não é mais alérgica. É assim, de vez em quando incha um lábio, come um ovinho, a boca incha, mas nada, é assim, a gente leva numa boa, tranquilo. Ela ficou dos 11 meses que a gente descobriu até praticamente uns 5 anos. Até os 5 anos de vida foi quando começou a curar tudo. Mas ela tinha uma época, juro, que ela ficou sem arroz e feijão, que era o básico. Ela não podia comer. Carne de vaca ela não comia. Grãos todos que você imaginar, fruta várias, leite, soja. Imagina. Foi um período terrível, 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 terrível. Bom, aí ela teve uma estomatite que foi devastadora. Eu falo que foi pior do que o período que ela passou no pós-transplante no hospital. Foi pior. Quem olhava para ela, pra vocês terem uma ideia, do jeito que ficou de lesão a boca dela, tinha enfermeira que entrava que falava, nossa mãe, ela sofreu acidente? Só pra você ter uma noção. Tinha enfermeira que entrava e fazia... Imagina a enfermeira se assustar com a criança. Mas foi passando, e a doida aqui resolveu ter outro filho. Outro filho. E aí eu já tinha passado por tudo, eu falava, ponto, agora, Deus, dá licença, que agora eu vou ter um filho, né? Dá licença, que eu preciso, que eu posso, eu tenho direito. E aí vem o dia que eu tava voltar, né? Onde eu tinha parado. O dia que eu descobri a gravidez do Gabriel, que eu fiz um testezinho de farmácia, eu chorei muito, sabe por quê? Porque eu já tava diagnosticada, com cirurgia marcada, eu tava com carcinoma na minha mama. Aí descobri a gravidez. Choque, choro, liguei pro meu médico, meu mastologista, eu vou falar pra vocês, meu mastologista, ele fez um silêncio do outro lado do telefone. Depois ele falou assim, então, eu não vou nem te dar os parabéns agora. Aí você imagina você ouvir isso. Falou, vem aqui amanhã cedo com seu marido pra gente conversar. O que você faz? Você fala, pô, valeu, hein, Deus. Começamos bem, muito obrigada, hein. Mas aí fiquei a noite inteira pensando, analisando, e eu fui com uma convicção de que eu queria meu filho. Quero meu filho.
Bom, resolve aí o que você vai fazer. Eu quero meu filho aqui. E aí, graças a Deus, também estava muito no começo. E outra coisa também maravilhosa, porque a gravidez do Gabriel, ela veio para isso, né? Eu engravidei do Gabriel para ele me salvar. Porque eu estava com 37 anos e falei pra minha ginecologista na época que eu queria engravidar. E ela falou assim, Andresa, então antes de você engravidar, vamos fazer todos os exames? Vamos fazer tudo? Porque depois você engravida, tem neném, você vai chegar nos 40 anos sem fazer uma mamografia. Vamos fazer agora? Fiz mamografia, deu lá BIRADS 4. Quem conhece sabe que vai até 5. O meu já deu logo de cara BIRADS 4. Fui para o mastologista, fiz a biópsia e engravidei nesse meio tempo. Veio resultado positivo por carcinoma. Mas graças a Deus, estava super, hiper no início. Fiz cirurgia com o Gabriel aqui dentro, bonitinho. Fui fazer radiografia, não deixaram fazer antes da cirurgia. Nossa, mas o que você vai fazer? Eles falavam pra mim assim, você não pode fazer radiografia, não vai fazer. Eu falei, não, eu tenho cirurgia marcada. Mas como assim? Você tá grávida? Como assim você vai operar? Tá louca? Eu falei, gente, eu tenho que fazer. Enfim... E também no hospital todo mundo ia me dar algum remédio. Eu falava, ai, pelo amor de Deus, tipo, no pós-cirúrgico, assim. Ai, pelo amor de Deus, o que vocês vão me dar? Eu tô grávida. Aí, tipo, olhava pra mim assim, oi, você tá grávida? Oi? Foi bem assim, né, atípico. Minha vida sempre atípica. E aí, eu fiz cirurgia, tudo maravilhoso, deu tudo certo. Meu médico falou assim, Andresa, teria que fazer uma radioterapia, não vai fazer, vamos cuidar do seu neném. Depois, quando ele nascer, a gente volta a falar, né, pra gente fechar aí o ciclo desse problema que você teve, mas a princípio tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos cuidar do Gabriel, vamos fazer o primeiro morfológico, 12 semanas, primeiro morfológico, fui lá na internet pra abrir o resultado, não abria. Falei, nossa, tá com defeito isso aqui. Liguei no laboratório, não quer entrar minha senha. Quem é da área aí da saúde sabe que se tem alguma alteração, eles não deixam ver mesmo. E aí chegou em casa o exame com alteração da translucência nucal. Aí ele já vem assim com a gama de diagnósticos, assim, né? Que pode ser com umas probabilidades, 1 para 8.000, 1 para 20.000. Vem, né, aquelas... Aquilo já, falei, puta que pariu, desculpa. Falei, meu, não é possível. Não, isso aí é porque eu fiz cirurgia, deu um ruim aí na hora, deu uma alteração de hormônio, pensava isso, falava, gente, porque não, né? Lógico que não, imagina, não jeito nenhum. Aí levei pro meu médico, meu mastologista, ginecologista, obstetra, né? Falou, só por um milagre que o seu filho vai nascer perfeito, tá? Assim, juro que ele falou assim, na lata, pá. Né? E aí, eu falei, outro médico louco falando merda pra mim, né? Falei, não é possível. Falei, não, gente, mas peraí, é um milagre? Eu vou pedir esse milagre aí também. Eu vou atrás desse milagre, então. Vamos ver, Deus faz milagre, vai fazer um milagre pra mim, por que não vai fazer pra mim? Vou, né? Aí comecei a rezar, né? E aí ele indicou pra mim a amniocentese, porque ele falava assim, olha, dependendo do que seu filho tiver, você pode tomar algumas decisões, nanana. E eu não queria tomar decisão nenhuma, né? Eu não queria. Não, meu filho vai vir ao mundo do jeito que tiver que vir. E aí eu não queria fazer o exame, meu marido pediu pra fazer. Aí a gente fez, é um exame bem... Muitas mães não fazem, né? Porque eu vou falar, precisa ter bem coragem, assim, de fazer. Bem, né? Tem que estar bem firme do que você quer. Tem muito... E com bastante... Oi, Beto, boa noite. Tudo bem? Que saudade de você, sumido. Beto é um amigo, meu primo. Ó, super, né? Quanto tempo, né, Beto, que a gente não se fala. E aí eu fiz essa amniocentese, muito dolorida, tem um risco bem baixinho de aborto, muito, muito pequena. Mas eu falo sempre assim, sabe? A gente foi com muita convicção, com muita fé, com muito...
muita positividade. Eu nunca indiquei para mãe nenhuma fazer esse tipo de exame, porque é uma decisão muito, muito particular. Mas foi muito bom que a gente fez, porque o diagnóstico veio muito cedo, né? E sim, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei sim bem revoltada no começo, porque primeiro que eu tinha rezado muito, tinha feito promessa, tinha feito um monte de coisa. E, né, eu lembro que eu fui num retiro e o padre falava assim: qual que é o milagre que você veio pedir? Qual é o seu milagre? Nossa, isso, aquilo, eu falava, gente, meu milagre é meu filho perfeito. Pedi muito isso. Mal sabia que ele viria perfeito. Pra mim, né? Pra mim aqui. E aí veio a fase desse luto. Esse luto, olha, eu falo que eu admiro a mãe que consegue ter, assim, uma força interior para lidar com isso. Porque eu, de verdade, vivi os meus lutos de forma bem intensa, tá? Eu sou sincera para dizer isso. Os meus lutos foram, assim, de ficar no chão, de ficar acabada. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho vergonha. Porque eu chorei. Eu chorava do Gabriel. Sabe quando não sei se você tem essa sensação. Sabe quando você não quer chorar, mas o choro vem? Você tá lá lavando uma louça, fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Aí a lágrima desce. Eu acordava de madrugada, a lágrima descia. Eu fiquei um bom tempo com esse choro, questionando tudo, questionando a vida. Eu achava que não ia dar conta. Eu via outras crianças, eu chorava muito. Então, assim, esse luto pra mim, foi bom ter vivido nessa fase, porque meu filho não estava nos meus braços ainda. Então eu tive tempo de viver ele, né? Tive tempo. Não que eu não tenha vivido depois, eu vivi esse luto depois também, quando ele nasceu, claro. Não sou, né? As coisas não mudam de uma hora para outra, não mudam. Para mim não muda. Talvez eu tenha vivido esses lutos de uma forma mais intensa, porque talvez eu tenha mais o que aprender mesmo. Eu sou teimosa, eu sou, sabe, casca grossa. Talvez essa lapidação minha, assim, ela é mais, né, é um processo difícil para mim. Então, por isso que eu vivi esses processos muito intensamente, né? E aí depois o Gabriel nasceu, deu tudo, ele nasceu super bem, super fortinho, mas ficou internado durante 15 dias. Teve uma icterícia que a gente ficou super apavorado de achar que era algum problema de fígado, mas não era, graças a Deus, mas foi uma icterícia que ele quase precisou de fazer transfusão de sangue, né, total. Foi pro centro cirúrgico, tentaram pegar uma veia, mas ele tinha nascido prematuro, era muito pequenininho. E eu rezei muito esse dia, né, porque eu falava, gente, por quê, né, de novo vou ter que passar um momento, porque vieram me trazer uma uma autorização para fazer, né? Aí falaram que ele podia ter um choque anafilático, né? O médico já dá aquela carga de coisa, assim, né? Pra você ficar bem assustada mesmo, né? Mas é papel deles, também não posso, né? Eles vão ficar também passando a mão na cabeça num caso grave, que era essa icterícia altíssima. Os médicos lá do Sabará foram muito incríveis com o Gabriel, porque quando eu cheguei lá, o segurança falou, ó, tá super lotado. Eu falei, mas é recém-nascido. Aí ele deixou eu entrar. E aí eu falei, eu não tava com o exame na mão, que ele já tinha feito, já tinha dado a icterícia muito alta. Ele tinha uma semana de vida, uma semaninha. E aí, aí a médica me atendeu muito rápido, o atendimento foi super rápido. Quando ela pegou o exame, que tava uma icterícia de 34,
A médica não esperou nada. Ela não esperou fazer ficha, não esperou saber o que convém, nada. Ela catou o Gabriel, pegou nos meus braços de novo. Olha só, de novo, tiraram meu filho da minha mão para levar para um outro lugar. Meu Deus, que coisa, que coisa. Arrancaram meu filho, pegaram meu filho. E ela levou correndo para uma UTI. Eu não sei para onde que ela levou. Botou ele numa luz lá, botou em 2, 3 luzes. E foi, assim, super crucial para ele, assim, sabe? Foi incrível. E aí ele internou. Aí o médico da UTI veio e falou: mãe, essa icterícia é muito, muito, muito alta, nós vamos ter que fazer uma transfusão. Ele provavelmente vai ter sequelas, que nós não sabemos qual que é. E altíssima, né? 30, altíssima, 34. Olha, eu fui um tempão depois lá no Sabará, e a médica falou assim: peraí, eu conheço esse menininho aí, ele não teve aqui com a icterícia, né? Ela falou: olha, ele foi o recordista aqui do hospital. Eles falaram assim pra mim. E aí o médico falou: provavelmente vai ter sequela. Oi, Adriana, tudo bem? Que legal ver você por aqui. Vai ter uma sequela. E não sabemos o que, vamos ter que fazer a transfusão para não agravar o quadro. A Cláudia tá perguntando: o que você sentia mais medo nessa fase, logo depois do nascimento dele? Porque eu fico pensando como você conseguiu viver seus lutos e ao mesmo tempo dar toda a assistência para ele. Cláudia, o meu medo era não saber cuidar, assim, sabe? Eu achava na minha cabeça que o Gabriel teria que ter cuidados diferentes daquilo que eu estava acostumada, aquilo que eu sabia viver, que eu sabia, né? Então isso me dava bastante medo, né? Porque de saúde ele tinha nascido bem, então esse era meu maior receio. E eu também tive depressão do Gabriel, tá? Vou falar que o negócio aqui não tô exagerando, tudo que eu tô falando é bem real, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, só pra eu resumir a história lá do hospital, não levaram ele pro centro cirúrgico, não conseguiram colocar, pegar uma veia nele, não conseguiram. Só que nesse tempo, nesse período que ele ficou, sei lá, umas 3, 4 horas... Olha a Adriana falando que a filha dela é transplantada. Minha filha, no dia do transplante, estava com 33. Foi pro transplante, né? Você vê como foi, assim, super... Foi bem temeroso, assim, pra gente esse dia. E aí, quando o médico chegou pra mim, depois de umas 3 horas, falou assim: olha, mãe, nós não conseguimos pegar veia nenhuma, mas o Gabriel... A minha filha entrou aqui. Filha, a icterícia do Gabriel baixou para 29. Ele saiu do quadro de risco mas vai continuar na UTI, porque a gente tem que monitorar ele. E lá ele ficou por 15, ele ficou uns 10 dias na UTI, depois foi pro quarto, demorou muito para essa icterícia baixar, também vinha muito neuro para fazer exames nele. E eu lembro bem que uma neuro, ela fez Peraí um pouquinho. Oi? Ela fez um exame, um eletro lá, não sei exatamente que exame, e ela falou pra mim assim: olha, Oi, Karina, tudo bem? As amigas de transplante estão aqui hoje. E ela falou assim pra mim: olha, mãe, tem umas ondas cerebrais aqui do Gabriel que não estão normais. Elas estão alteradas, só que como ele é muito novinho, eu não sei exatamente o que elas são. Pode ser algum sinal de sequela? Pode ser. Mas isso, talvez você saiba lá na frente só. Talvez não seja uma sequela que vá aparecer agora. Nossa, gente, é tão incrível, né? Ela falou assim, ó: pode ser uma sequela que vai aparecer lá com 3 anos. Talvez na fala, talvez, não sei, algum desenvolvimento dele. E, coincidência ou não, o Gabriel foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Tem hora que eu acredito, tem hora que eu penso que a síndrome de Down
ela cooperou muito mais pro autismo, mas eu não sei essa sequela, se... Não sei, né? A Adri tá falando, é um privilégio. Penso que Deus só coloca um filho especial para uma mãe especial como você. Mãe guerreira. Ai, Adriana, não. Eu falo que eu não queria ser assim, tá? Assim, não tô brincando. Mas a gente não escolhe, né? Os filhos que Deus manda pra gente, e a gente tem que só aqui, né? Bem aqui que a gente dá conta. E eu falo que qualquer mãe que se deparar com um diagnóstico, ela vai fazer. Se ela tem amor ao filho, ela vai fazer. Concordam comigo? Por favor, concordem. Bom, então, depois de tudo isso, deu tudo certo, Gabriel tudo maravilhoso, ficou bem. Ah, não, teve uma outra internação, mas não vou falar dessa, não. Essa também foi bem... Mãe não escolhe, mas Deus sabe, Deus sabe. Teve uma outra internação, foi bem tumultuada também, mas deu tudo certo, foi uma coisa de instinto de mãe, e eu agi na hora certa, e deu super certo, mas se eu não tivesse agido na hora certa, podia ter dado ruim. Tá bom, aí terapias, o Gabriel se desenvolvendo maravilhosamente bem, nananã, de repente deu um ruizinho lá, começou a ficar diferente nas terapias, comecei a ver a dificuldade nas terapeutas de trabalhar com o Gabriel começou a girar o objeto. Não é fácil mesmo, Adriana, não é. Você também é guerreira, né? Você também é, com certeza. Começou a girar o objeto, e aí começou a me dar uma pulga atrás da orelha, eu comecei a ir atrás. Não sei se vocês sabem de todo o processo que eu passei até chegar no diagnóstico, não foi fácil, levei na pediatra especialista em Down, ela ficou super na dúvida, me indicou uma avaliação lá do Einstein, que a princípio descartou o autismo. Fiquei super feliz, ao mesmo tempo fiquei ali, ainda a pulguinha ainda tava ali. Ô, Roberta, ainda a pulguinha tava ali na minha orelha. Eu falava, não tá legal, não tá legal. Aí fui numa psiquiatra, a psiquiatra laudou ele em 1h30 de consulta. Aí eu saí de lá super chocada, saí de lá chorando de novo, porque eu sou assim, né? Eu choro, eu vivo, igual eu já tinha falado, eu vivo o luto mesmo. Não adianta querer que eu posso ser forte depois, mas na hora eu caio mesmo. Mas também fiquei chocada pela velocidade com que ela laudou meu filho. Aí fui atrás de outro. Eu sou teimosa, gente, eu sou muito teimosa. Meu Deus, isso aí já me atrapalhou muito na vida. Mas eu sou assim, não tem jeito. Fui atrás de outra avaliação. Aí o Gabriel fez uma avaliação de 10 sessões de observação, de testes. Aí, como foi uma psicóloga, ela não laudou, mas indicou, né? Que ele tem características do espectro. Bom, aí pra mim já... Aí eu consegui, na minha mente, fechar todo esse diagnóstico. E vivi mais uma vez um luto. Por quê? Primeiro, porque eu também, de novo, a teimosia da pessoa, achava que já estava tudo bom, já estava bom já. A síndrome de Down, a minha filha, já estava de bom tamanho. Então, eu olhava, via muitas crianças com autismo. Eu falava, gente, o autismo, graças a Deus, o Gabriel não tem autismo. Graças a Deus, tudo ótimo. Então foi de novo um choque. Porque eu falava, e aí, assim, o autismo, de todos esses diagnósticos, sim, foi o que mais impactou a minha vida, na vida da família, o meu relacionamento com meu filho. Muito. Porque passou a ser difícil, passou a ser sofrido, eu olhava o Gabriel girar, eu queria tirar aquilo dele. Eu não entendia por que ele ficava naquele mundo, por que ele fazia aquilo. Então, até você entender esse processo, até você ter informação suficiente, você
É um estresse, assim, olha, gente, de verdade. A mãe que fala que lida fácil com autismo é porque já passou todo o perrengue do mundo com a criança. Porque o Gabriel, em todos os aspectos, ficou difícil, né? Aí, quando fechou de verdade o diagnóstico, aí eu comecei a notar o Gabriel e aquilo foi me entristecendo, foi me entristecendo. E eu não sabia lidar com ele. E aí você se torna, esse relacionamento com seu filho se torna áspero, se torna. Como que eu vou dizer? Ele não é um relacionamento leve. Porque primeiro você quer de qualquer jeito que seu filho mude dentro daquele comportamento, que você, pelo amor de Deus, ele tem que parar com isso, pelo amor de Deus, você tem que parar com isso, sabe assim, aquela coisa impactada, aquela coisa, né, e aquilo me deixou muito, eu mudei muito, porque eu já não era mais a mesma, eu já era uma pessoa estressada, eu era uma pessoa que não tinha mais paciência. Não tinha mais paciência, gente. Eu passei muito tempo. Adriano, ele é muito. Adriano tá falando, seu esposo deve ser um grande parceiro. Ele é. Porque ele também segurou muita barra comigo, viu? Porque como eu acabo sendo muito intensa, e aí, né? E ele também, né? E ele aguentou firme também, já chorou, claro, mas a gente caminha firme, né? Acho que a união do casal, ela faz muita diferença também. Então eu me via assim, eu não me via, pra falar a verdade, tá? Eu não me percebia nessa mudança de comportamentos. Eu sabia que eu tava muito estressada, que eu tava muito nervosa, que eu não dormia, que eu pensava no futuro, eu ficava desanimada, desacreditada. Mas isso ainda é, é o luto, né? É a negação, né? É você se deparar com algo que você não quer, que você não está acostumada, que você e você é obrigada a dar conta, você é obrigada a fazer a coisa acontecer. Então, seu filho não quer mais dormir, você tem que fazer seu filho dormir. E como é que eu faço ele dormir? Eu não aguento mais ficar acordada. Então, assim, quando você descobre o diagnóstico, vem uma lista de coisas que você tem que fazer, uma lista de terapia. Mas é difícil. Hoje ainda tem um pouco, né? Hoje eu vejo muito mais. Mas ninguém, pelo menos no começo, pra mim, ninguém falava assim, né? Eu vou te ajudar, Andresa, você lidar com o Gabriel em casa. Ó, o começo vai ser bem difícil, tá? Mas depois aí. E eu falo, por que eu tô falando desse reencontro? Por que eu tô falando? Depois, quem tá assistindo aqui vai tirar a conclusão. Porque esses dias, olha só, eu tava fazendo o Gabriel dormir e o sono do Gabriel, ele tinha se tornado muito difícil e aí era muito estressante porque eu queria dormir, não conseguia, aí ele não conseguia, eu ficava nervosa, virava um negócio assim bem triste mesmo, falar bem a verdade, tá? E aí eu me vi outro dia fazendo o Gabriel dormir de uma forma muito mais tranquila. Mesmo eu vendo o Gabriel ali super agitado, sabe assim, de você respirar, aí começar a fazer massagem nele, né? Ter aquela paciência, esperar o tempinho dele. Então, melatonina. Tem, Olga, né? Isso? O Gabriel usou melatonina, mas hoje não usa mais. Não tem mais surtido efeito no Gabriel, tá? Então, a gente parou. Aliás, muitas vezes, a melatonina do Gabriel, agora, ultimamente, assim, começou a dar um efeito até contrário, tá? Ele não apagava, enfim. E aí eu comecei a descobrir que massagem no Gabriel, que o Gabriel ele tem uma demora, uma agitação, porque ele demora pra, né,
para relaxar, ele demora. E aí, se eu não espero esse momento dele relaxar, se eu entro na pilha dele, na mesma pilha dele, e fico nervosa, aí ele não consegue relaxar. Então eu tenho, olha, o Gabriel, gente, vocês têm noção. Pro Gabriel dormir, ele pega na minha boca assim, ou pega nessa pinta aqui que eu tenho, ele fica se esfregando assim, ó. Não é fácil, porque o Gabriel é muito grudado, mas assim, você quer dormir, eu tenho que deitar com ele. O Gabriel vai fazer 5 anos. Eu tenho que deitar com ele, esperar ele, porque assim, é muito agitado, né? Ele é muito de toque, assim, mas aí eu começava a fazer massagem nele, começava a apertar ele demais, aí ele dava um ciricutico. Eu falava, não, mas não é esse toque. Aí, então assim, eu fui percebendo ali, naquele momento do sono, que eu tinha mudado. Eu estava mudando perante ele. Porque de verdade, o problema, hoje eu consigo enxergar isso. O problema não é o autismo. Por favor, eu tô falando isso. Minha neta faz uso de suplementação e alimentação dirigida. Eu confesso que ainda não levei o Gabriel na nutricionista, mas o Gabriel come super bem. E a gente notou que algumas coisas pioravam o sono dele e a gente tirou. Então hoje a gente percebe que ele demora um pouco mais para pegar no sono, mas ele dorme bem, bem melhor. Mas esse primeiro período é que é mais complicado para ele relaxar, né? Tem essa dificuldade. Mas obrigada pela dica. Eu vou sim procurar uma nutricionista para melhorar um pouco mais a alimentação dele. Mas o Gabriel come bem, tá? Ele é bem... Mas eu sei que tem algumas coisas que a gente talvez tenha que tirar, complementar, eu sei. Eu devo, passando essa quarentena aí, tá entre as minhas prioridades. Pode ter certeza, sim. E aí, nesse processo do sono, eu me vi diferente. Eu me vi lidando com o Gabriel diferente, entendendo melhor o Gabriel, né? Então, aquele sono que era conturbado, que era estressante, passou a ser, assim, um momento muito melhor, mesmo que ele demora para relaxar, eu estou numa outra sintonia, eu estou num outro equilíbrio. Então, não tô falando que as coisas são sempre lindas e maravilhosas, não é isso, não são, tá? Não é, e a gente tem que lidar com os desafios diários que isso traz pra gente, pra mãe. Mas parece que hoje eu consigo me ver diferente daquele período, daquele começo conturbado, né? Daquela coisa, né? Então eu me vejo, sim, num reencontro daquela mãe que eu fui no começo. Que o autismo veio e me derrubou, que veio e que me transformou numa outra pessoa, né? Então, assim, hoje eu percebo que o problema não está... A Olga tá falando, se quiser, da minha neta, a doutora Gabriele Correia. Se for aqui em São Paulo, por favor, me chama no direct e me manda o contato, por favor. A Patrícia, que eles são, minha amiga, não consigo sair daqui. Que bom, Paty. Fico muito feliz, viu? Então, hoje, eu me vejo num antes e depois. Sabe como é? E eu vejo que o problema não tá no autismo. Tá na forma como a gente lida, como a gente vive. E não tô falando isso para você se culpar, para mãe se culpar. Ah, legal. Que bom, gente. Tô super feliz. O autismo não vai mudar. Eu não quero que você se sinta culpado pelo que eu tô falando. Mas a condição do seu filho não vai mudar. O autismo não vai curar, não vai melhorar. Mas quando a gente se percebe... a Karina tá falando, nossa história é semelhante, eu me identifico muito, aliás, identifico minha família quando eu vejo seus depoimentos. Você tem uma irmã, né, com deficiência, né, Karina?
Então você sabe bem como é que as coisas são, né? Aliás, a sua família é bem parecida mesmo, né? Você é transplantada e sua irmã é deficiente. Tem deficiência, desculpa. É muito parecida, verdade, verdade. Compartilha com a gente também sua história, viu, Karina? Então eu vejo isso hoje, que a mudança precisa ser nossa, precisa ser, né? A gente tem que se perceber na situação, mas é claro que naquela fase de luto, você não consegue se perceber, você não consegue sair, né? Assim, tão facilmente desse processo, porque você precisa viver o luto e viva o luto, né? Chore, fale. Eu falava para as pessoas mesmo, sabe? Eu falava que eu tava mal, que tava difícil, que eu não queria. Eu falava, porque aquilo para mim era um desabafo. Era um desabafo. Então, assim, como é importante você viver o luto, porque quando você vive o luto, você consegue mais facilmente sair dele. Seu filho é aquele cachorro, o Sky é sem comentários, aquele cachorro. Ele adora. A gente senta pra brincar, ele senta, literalmente ele senta junto, ele rola no meio da gente. Ele se acha igual, né? O Sky, meu cachorro, eles se acham igual aqui, né? Se a gente rola, ele rola. Eu falo que ele quer vir no meu colo. Eu sento assim, eu tô balançando. Ele tem ciúmes ainda, viu? Do Gabriel, e o Gabriel tem ciúmes dele. Que eu tô lá balançando o Gabriel. Aí ele vem, o Sky vem no meu colo. Aí traz brinquedo. Aí o Gabriel fica bravo. Chai, chai, chai. Ele fala. Gente, é muito. Qualquer dia eu vou filmar isso. Essa cena de eu brincando com o Gabriel e o Sky morrendo de ciúmes, querendo tirar atenção. Muito engraçado. Então, concluindo, né? Quando a gente sai quando a gente vive esse luto, a gente consegue se libertar dele, né? A gente consegue. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vivi o luto, eu aceitei de uma forma mais, né, mais profunda na minha vida. Tenho visto muitas mudanças. Vou gravar ele com o cachorro, pode deixar. Todo dia tem cena boa pra passar, viu? Todo dia. Então, é essa mudança que vai fazer toda a diferença, toda a diferença. E hoje eu vejo o Gabriel uma criança muito mais não amorosa, ele sempre foi muito amoroso, mas ele demonstra muito mais esse amor. Hoje eu fui tomar banho, ele já tinha tomado banho, ele quis tomar banho comigo. Aí deixei ele na banheirinha, ele quis sair da banheira, quis vir pro meu colo, ficou me abraçando do nada, me abraçou, me beijou, me beijou. É bom, aí ele fala assim, mamãe, é bom, é bom. Então assim, né, ele retribui esse. Então aí é que existe esse reencontro. Não é o reencontro com o seu filho, porque ele sempre esteve ali, te esperando, me esperando. É um reencontro comigo mesma. É eu voltar a ser o que eu era. Né? E que maravilhoso que isso é. Que maravilhoso quando você se entende. E quando você encontra, né, esse eu, né? Quando você se abre para isso, se abre para viver melhor a sua vida. Mesmo tendo as dificuldades, mesmo tendo um futuro tão incerto, né? E é isso, né? Resumidamente, eu acabei falando mais do que estava programado aqui na minha colinha, mas eu senti que eu precisava falar, porque eu tô vivendo esse reencontro, né? O reencontro também, lógico, com meu filho, né? Mas ele estava sempre lá, com ou sem o autismo, estava ali, me esperando. Eu é que não sabia e que não entendia todo esse processo. E mães que têm um diagnóstico, isso é comum, isso é normal de acontecer, né? Porque a gente não está preparada mesmo. Quem está preparada? Eu nem queria. Quanto mais aceitar, foi mais difícil ainda. Eu não queria. Falava,
Não, isso aí não quero pra mim, isso aí não, isso aí não. Né? Tinha essa recusa, né? Então, pra mim talvez tenha sido mais difícil. Mas é um processo. Mas quando você se reencontra, é maravilhoso também. Maravilhoso. Bom, alguém quer fazer algum comentário aí? Quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu vou filmar mais o Gabriel com o Sky, porque é muito bacana mesmo. Eu quase morri quando soube da minha neta. Chorei uma semana. A Olga tá dizendo aqui. Do autismo, eu chorei um dia, viu, Olga? Mas, assim, depois eu tive alguns momentos em que eu chorei bastante. Teve alguns momentos, assim, que eu senti muito e eu chorei. Não, peraí, eu chorei o dia que eu recebi o diagnóstico e depois eu chorei muito. Adriana, parabéns, que Deus abençoe sua vida com saúde e sabedoria. Acima de tudo, força. Muito obrigada, Adriana, pra você também, tá? Desejo mesmo pra você. Eu chorava, eu fazia o Gabriel dormir e ficava chorando no quarto dele, escondidinha lá. Chorei bastante. Foi uma semana, não foi mais. É a vida, não tem jeito. E então, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, eu falei muito assim que eu tava sentindo de falar desse momento bonito que eu tô vivendo com o Gabriel. E se vocês tiverem alguma sugestão, quiser saber alguma coisa sobre os diagnósticos, sobre a Paola, recebemos o diagnóstico de microcefalia do meu filho logo após o parto. Médico não viu no ultrassom, 5 dias de vida, pediatra confirmou e meu mundo caiu. Cai. E cai feio, né? Paola, é muito difícil, mas a gente não sabe os propósitos, mas eu falo sempre assim que sempre há algo bom. Sempre há, sempre. Por mais que na hora, eu acho, a Paty tá falando, eu acho lindo você reconhecer e assumir as suas fraquezas. Que Deus abençoe grandemente a sua família. É isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Um beijão pra você também, viu? Saudade de você. Você tá. Tem dois moços lindos aí, né? Mas a gente, tudo na vida, a gente. Pra tudo que acontece na vida da gente, tem sim um propósito. E a gente pode crescer muito dentro desses fatos, né? Karina também tá falando, minha irmã tem microcefalia, olha só. Hoje tem 30. Eu não sabia que ela tinha microcefalia. Não sabia, Karina. É o nosso eterno bebê. Uma coisa posso te garantir, todo dia vai ser uma lição. Exatamente. Todo dia a gente aprende algo, né, Karina? Ó, o Instagram aqui vai me derrubar daqui a pouquinho. Hoje eu me estendi bastante na live aqui. Mas tô super feliz, assim, de compartilhar, de ver que vocês participaram, que vocês ouviram minha história. E, por favor, quiserem saber mais coisas, tiverem mais sugestões, toda quarta-feira, esse horário, eu vou estar aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Aqui, Beto. O Beto falando, quero deixar registrado, que não acompanha de perto. Ai, peraí, deixa eu ver se consigo voltar. Gente, agora entrou, quero de perto essa prima querida, mas quando percebi, ela não era a menina, era a mãe. É verdade, Beto. Claudinha tá dizendo, você é uma fonte de inspiração. Quando preciso pensar em força, garra e fé, busco no meu pensamento você. Ai, meu Deus, vai me fazer chorar, mulher. Porque já falei, você é o ser humano mais humano que conheço. Deus abençoe. Você também. Obrigada, querida. Mas o amor por ele só aumenta. Tem que aumentar pra gente dar conta, inclusive, né? Ai, gente, tô muito feliz, viu? Muito, 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 muito. Foi maravilhoso. Vai acabar aqui meu tempo. Muito obrigada, boa noite, que Deus abençoe muito vocês. E semana que vem aqui pra gente conversar de novo, tá? Tem um assunto diferente, assim, tudo relacionado ao que eu vivo. E eu espero vocês semana que vem, tá bom? Beijo, fica com Deus.